Fabiano, fica de pé, por favor, Fabiano, para a gente conhecer você. Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Volte sempre, prazer recebê-lo aqui. Queria saber, tem mais alguém nos visitando nesta noite, além do Fabiano? Todo mundo de casa? Que bom estarmos aqui, os demais de casa. Tem um pedido de oração aqui, que nós vamos orar no final. E graças a Deus o Senhor tem respondido às nossas orações, algumas orações que nós temos feito neste lugar. Algumas pessoas têm nos dado retorno de que Deus tem abençoado, o favor de Deus tem alcançado as pessoas e é muito bom nós sabermos disso. Então nós nos sentimos felizes e alegres nesse tempo, por o Senhor estar fazendo milagres, continuar fazendo milagres em nosso meio. E nós estamos aqui nesta noite para falar de mais um dos milagres que o Senhor realizou através dos apóstolos. E aí eu tinha pedido a Célia para divulgar lá nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. E aí, como nós estamos no mês de março, aonde se comemora o Dia Internacional das Mulheres no dia 8, e aí eu estou com uma palavra aqui que eu ministrei num encontro que nós tivemos aqui da intercessão da igreja. E eu ministrei também essa palavra lá no aniversário da minha tia. E é uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração. Uma palavra muito rica, com muitos detalhes. E aí nós vamos ministrar nesta noite um tema que é histórias que inspiram. Baseado na história de uma mulher, que aí faz parte das mensagens das mulheres que inspiram. E aí nós estaremos nesta noite lendo no livro de Atos. Queria que você abrisse sua Bíblia aí. O livro de Atos. Nós vamos ler a partir do versículo 36 ao 42. Nós vamos ler aí a partir do Atos 9, do 36 ao 42. E aí nós vamos falar aqui das histórias que nos inspiram. E aí eu queria que você, antes de nós começarmos a ler aqui, que você fechasse seus olhos para nós estarmos orando. Coloca na NA para mim, por favor. E nós orarmos ao Espírito Santo para que Ele revele a nós aqui tudo aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite, para estar nos abençoando e nos fazendo crescer. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado pela Tua presença em nosso meio. Faça que nós possamos ter o entendimento aberto nesta noite e que possamos ser terra fértil, terra boa, para que a boa semente do Senhor caia sobre nós e faça brotar em nós, Senhor Deus, o fruto da esperança, o fruto do arrependimento, o fruto do amor, da justiça e da graça e da misericórdia do Senhor. Que possamos sempre ter a esperança e a certeza e a convicção de que o Senhor permanece no controle de todas as coisas e neste tempo não vai ser diferente, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado com a sua mão poderosa, com a sua destra fiel. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Então nós estamos aqui, livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ler esse texto, é um texto pequeno, e depois nós vamos estar aqui trabalhando cada versículo desse aqui. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabata, em nome que traduzido é Docas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não demore vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Docas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabata, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro,
assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, ajudou-o a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Então nós temos um relato aqui a respeito de uma viagem missionária que o apóstolo Pedro estava fazendo. E aí ele estava numa cidade, e aí é chamado pelos irmãos para estar ali tratando aqui de um assunto. O pastor Marvel há pouco tempo pregou sobre esse texto, e aqui, como ele falou naquele dia, os historiadores e teólogos se dividem aqui nessa questão aqui de quando mandam chamar Pedro. Muitos acreditam que na verdade eles chamaram Pedro para Pedro na verdade fazer o sepultamento de Docas, e não necessariamente para ressuscitá-la. Alguns acreditam que chamaram para ressuscitar, mas muitos acreditam, e maior parte desses acreditam que na verdade eles chamaram Pedro somente para fazer o sepultamento dela. Mas Pedro vê ali, na verdade, uma oportunidade de estar realizando um milagre em nome de Jesus. Qualquer das duas situações, é sempre bom ressaltarmos que a Bíblia não se preocupa com os detalhes, ela se preocupa com um ato, com um milagre que é realizado. Mas tem algumas coisas aqui que eu queria trazer para você. Isso aqui aconteceu mais ou menos lá uns 10 anos quase ali, depois da morte de Jesus. Quando a gente lê o livro de Atos, se você não tomar cuidado, você pensa que os eventos acontecem assim sucessivamente. Mas os anos vão se sucedendo, as coisas vão acontecendo devagar. E aí, ali elas vão acontecendo, e aí demoram-se um pouco para esses fatos acontecerem todos. Não é assim, que você lê o livro de Atos, sei lá, em 2 horas você lê o livro de Atos todo. Então, por você ler em 2 horas o livro todo, você tem a sensação que os eventos estão se sucedendo. É igual quando a gente vê, né, Pedro, quando ele é preso e Tiago é morto, que está na época da Páscoa, você pensa que é na Páscoa seguida à morte de Jesus, na mesma época. Não, passaram-se anos, quase 12 anos de um evento para o outro, para você ter uma ideia de como esses anos se passaram entre um evento e outro. Aqui tem mais ou menos quase de 9 a 10 anos depois da morte de Jesus que Pedro vai realizar este milagre. A igreja já estava crescendo, a igreja estava expandindo, houve uma perseguição na época do imperador Calígunas ou Cláudio, dependendo da versão aí, principalmente as pessoas usam o nome de Cláudio, mas também você vai encontrar o imperador Calígunas, que persegue a igreja, e há uma perseguição em Jerusalém também pelo Sinédrio, que faz com que a igreja se expanda, cumprindo a ordem do Senhor de ir de pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E aí, isso acontecendo, Pedro está fazendo uma viagem missionária, está pregando, e ele é chamado ali, provavelmente para fazer o sepultamento ali de Tábata, e aí, ou Docas. E aí eu estava vendo aqui algumas coisas. A distância entre Lida e Jope era de 20 quilômetros, mais ou menos, de caminhada. E aí, eu coloquei lá para ver lá, isso aqui caminhando, uma caminhada aí, daria umas 4 horas mais ou menos, de 4 a 4 horas e meia de caminhada, sem fazer muito esforço. Então assim, os camaradas foram caminhando 4 horas e meia mais ou menos, chegaram lá, falaram com Pedro, diz que Pedro imediatamente foi com eles. Então assim, os sujeitos caminharam 9 horas, isso mostra alguns detalhes para nós, que é o que nós vamos falar aqui. E o nome Tábata, ou Tabita, ou Docas, que é o mesmo nome, dependendo da linguagem. Tabita, hebraico, Tábata, aramaico, Docas, grego. Mas todos eles têm um significado. O nome desses nomes significa gazela. E aí aqui coloca gazela. Quando a gente olha e fala, poxa, significado ruim, é porque nós não temos a noção do que é uma gazela no Oriente Médio. É que a gente está no Ocidente, e aí você olha, poxa, uma gazela, só os tricolores que vão entender na verdade. Tem gente que não sabe.
A gazela é o símbolo do tricolor, gente, do Fluminense. Estou falando sério, não é brincadeira. Quem é tricolor sabe disso. Ou que, se o cara é tricolor e não sabe disso, não é tricolor. É um fato, gente. É um animal de uma perfeição para o tipo que é. Ele é um tipo de veado, que é, na verdade, um exemplo de perfeição. O corpo é todo perfeito e detalhado. Pernas, as patas, né, são todas perfeitas. Há uma harmonia naquele animal. Então, quando se fala de gazela, a pessoa pensa uma coisa. Só que se você for ter entendimento do Oriente, você está falando de um animal de uma beleza incrível, de uma perfeição. E aí a gente que está aqui no Ocidente não tem essa noção. Então, quando se fala de gazela, você fala de um animal ágil, de um animal elegante, de um animal perfeito em beleza. Aí nós, na nossa ignorância aqui no Ocidente, é uma coisa qualquer. Não, para eles lá tem muito valor. Então a gente precisa ter essa percepção de quando a gente está falando de alguns significados que para a gente não tem valor nenhum, mas lá o valor é excelente. Então a gente vê a diferença. E aí, esse significado, já no grego, adocas quer dizer mulher elegante, ágil e delicada. Então nós vemos aqui que o nome Docas era um nome que tinha um bom significado. Mesmo sendo gazela, para quem não entende, como eu estava explicando, que você acha que é o nome relapso aí, o significado não é. É a mesma coisa, é o mesmo significado, tanto em grego quanto em hebraico, é a mesma coisa. Mulher elegante, ágil e delicada, assim como uma gazela é. Só que para a gente não tem essa dimensão das coisas acontecendo. E aí eu fiz uma pergunta para nós nesta noite. O que podemos destacar na história de Docas que nos inspira? Que é o nosso tema. Histórias que nos inspiram. Dentro desse texto, cada uma parte desses versículos tem alguma coisa aqui em Docas que chama a atenção. A primeira coisa em Docas que nos inspira era que Docas era uma discípula de Jesus. Só isso, pastor? Só isso? O maior título que você pode ter na igreja é ser discípulo de Jesus. Você pode ser pastor, bispo, apóstolo, semideus, seja lá o que for. Mas se você não for discípulo, não significa nada. O maior título que a pessoa tem no corpo de Cristo é ser discípulo de Jesus. Porque o que Jesus falou lá na grande comissão? Portanto, ide, fazei, pastores, fazeis bispos, fazei diáconos, fazei, foi a ordem de Jesus. As outras coisas acontecem porque existe discípulos na igreja. A partir dos discípulos, a organização vem pastores, diáconos, bispos. Mas a primícia do evangelho é fazer discípulos. As outras coisas vêm conforme a organização e a expansão do evangelho. Mas a natureza do evangelho é fazer discípulos. Então, quando Lucas aqui identifica Docas como discípula de Jesus, isso é uma riqueza. Que eu e você precisamos, no dia que a gente partir, alguém fala, partiu um discípulo de Jesus. Está ali um discípulo de Jesus, aquele que se parece com o seu mestre, aquele que segue o exemplo do seu mestre, aquele que reproduz a obra que o mestre fez. Então isso é fundamental. Então a primeira coisa que nos inspira na história de Docas, aqui podemos destacar, Docas era uma discípula de Jesus. Então que eu e você também possamos ser discípulos e discípulas de Jesus, assim como Docas era. E aí, a segunda coisa, no versículo 36 também, diz que Docas era uma pessoa notável. E aí eu fui pegar lá, no dicionário, o que significa notável. Notável quer dizer admirável, célebre, ilustre e inesquecível. Olha só todos os adjetivos que Lucas dá para Docas. Docas era uma pessoa admirável, célebre, ilustre e inesquecível. Vira para a pessoa que está do seu lado. Que você seja, fala para a pessoa aí, que você seja admirável, célebre, ilustre
e inesquecível. É isso que nós precisamos ser. Sermos discípulos de Jesus e sermos pessoas notáveis. É isso que precisamos ser. É isso que Docas era e é isso que eu e você precisamos ser. E aí o texto continua. Mas por que ela era uma pessoa notável? O autor fala por que ele diz que ela era uma pessoa notável. Ele diz: Docas era uma pessoa notável pelas boas obras que ela fazia. E aí, essa obra é servir no reino com excelência, é servir com amor, é servir com dedicação. Ela era uma pessoa notável porque ela servia no reino com dedicação. Não é servir de qualquer jeito. Tem que servir bem porque nós estamos servindo ao Senhor. E quando nós servimos ao Senhor, nós temos que fazer com excelência. Nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. Precisamos ser pessoas dedicadas na obra, no servir. Ao dedicarmos o nosso tempo e a investirmos o nosso tempo no reino de Deus, precisamos fazer isso com qualidade. E Docas fazia isso. Lucas continua dizendo que Docas era notável pelas esmolas que ela fazia. E aí a pessoa pode falar: pastor, eu também dou recursos para as pessoas, eu também ajudo as pessoas. Aqui ele não está falando somente do dinheiro. Ele está falando da doação em amor. Porque ajudar financeiramente, a gente pode até ajudar, mas ela fazia isso em amor. Por isso que era uma pessoa que ele vai colocar que era uma pessoa notável. Não era a essência somente do valor que ela dava, mas sim pela qualidade que ela dava. Pelo amor que era exercido nas esmolas que ela fazia. Então tudo isso precisa também ser notável na nossa vida, precisa ser um exemplo nosso, precisa ser, na verdade, tudo aquilo que nós fazemos na obra do Senhor. Precisamos ter uma dedicação, precisamos ter um amor, um investimento alto, em saber que estamos fazendo para abençoar a vida das pessoas, que estamos fazendo para abençoar a vida daqueles que estão nos cercando, das pessoas que o Senhor envia até nós. O Senhor não coloca ninguém no nosso caminho que nós não possamos ajudar e fazer algo para abençoar aquela pessoa. E aí eu não estou falando de recursos, como também o texto não está falando de recursos. Está falando da dedicação que você faz pelo outro, do tempo que você investe com o outro, do tempo que você para ouvir o outro, que você dá atenção. Então tudo isso é importante para nós, e nós precisamos ser como Docas, fazermos pessoas que realmente doam com amor, que servem com excelência. Isso tem que ser um princípio nosso. E aí o texto continua, no versículo 37 ao versículo 39, diz que quando ela morre, aí os irmãos da igreja têm uma preocupação de mandar chamar Pedro. E aí, os discípulos que vão lá buscar Pedro, eles vão: caminhamos 20 quilômetros, estamos cansados, amanhã nós voltamos. Não, é papum. É uma disposição. E aí isso traz definitivamente algo especial para nós, que é a quarta aplicação aqui. Docas era uma pessoa que fazia falta. E aí às vezes eu me pergunto: será que quando eu partir, eu vou fazer falta na igreja? Será que quando eu partir, as pessoas vão sentir a minha falta? Será que o que eu faço vai deixar saudade? Será que o que eu faço vai deixar uma memória boa nas pessoas? Porque a gente vê isso aqui em Docas. Os caras têm uma preocupação de irem buscar Pedro, voltarem no mesmo dia. E aí eles falam: olha só, não demore em vir conosco. E Pedro no mesmo instante se aprontou e vai com eles. Então tudo isso mostra que Docas definitivamente era uma pessoa que fazia falta àquela comunidade, fazia falta no meio daqueles que ela estava. E nós precisamos nos fazer essa pergunta: será que eu vou fazer falta no dia que eu faltar? No dia que eu não estiver mais no meio da igreja? Por onde eu passar, será que eu estou deixando marcas? Será que eu estou deixando um legado por onde eu passo? Será que eu estou ensinando alguma coisa para as pessoas? Será que um dia as pessoas vão lembrar de mim e vão falar: poxa, eu aprendi muito com o pastor Jorge, eu aprendi muito com o discípulo de Jesus que ele foi? E aí essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer uma autoavaliação nossa.
Se aquilo que estamos deixando para as pessoas, imprimindo na vida das pessoas, imprimindo na igreja que Cristo nos concedeu, está deixando uma marca real e verdadeira nas pessoas. É um questionamento que nós precisamos fazer como servos de Cristo, como membros da igreja, como trabalhadores do reino de Deus. Independente do cargo ou do título que tenhamos, nós precisamos marcar a nossa vida aqui como servos, deixar saudade nas pessoas, fazer com que as pessoas sintam a nossa falta. Outros virão e ocuparão os nossos lugares, mas definitivamente as pessoas precisam lembrar de nós, sabendo que nós fomos bons discípulos que servimos com excelência na obra do Senhor. Então isso é um fato maravilhoso que nos inspira na história de Docas. E aí, a quinta aplicação aqui para nós. Docas definitivamente era uma pessoa muito amada. Versículo 40 diz assim: mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábata, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E lhe dando a mão, ajudou a ficar em pé. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Esse versículo aqui tem alguns detalhes importantes para nós. Pedro, quando ele ora por ela e ela ressuscita, diz que Pedro deu a mão a ela e ela ficou em pé. Um texto antes desse aqui, quando Pedro cura o paralítico Enéas, diz que Pedro ora. Deixa eu ver aqui, cadê? Coloca para mim versículo 34, por favor. Só para fazer um paralelo aqui. Diz lá, ó, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arruma a sua cama. E ele imediatamente, tem um paralelo aqui com a história de Docas. Diz que Pedro deu a mão e ajudou a Docas. Qual é a diferença, pastor? Provavelmente Enéas estava há 8 anos acamado. Mas quando Pedro ora e fala com ele, ele levanta imediatamente. Eu já contei aqui que eu fiquei um tempo acamado. Fui levantar da cama para pegar água, caí no chão, por quê? Fraco, os ossos travados. Tive que fazer fisioterapia para voltar a andar. E eu fiquei mais ou menos, sei lá, uns 10 dias na cama. Quando fui andar, estava definitivamente com dificuldades para andar. Imagine o cara 8 anos acamado. Mas quando ele recebe a palavra, automaticamente ele se levanta. Qual é o paralelo aqui que nós fazemos com Docas? Docas era uma pessoa de idade. Pedro ajuda ela a se levantar e apresenta ela, e o texto declara, especialmente as viúvas. Então, como eu digo sempre quando eu estou ministrando o curso de pregação, está no texto, mas não necessariamente está escrito que ela era uma pessoa idosa. Mas pelo detalhe, o paralelo que você faz com outro texto, mostra o cuidado de Pedro com ela. Ele vai tratar diferente, provavelmente um homem mais jovem com uma senhora. Então, quando ele apresenta também as viúvas, provavelmente ela também fazia parte deste grupo. Então, nós vemos o cuidado de Pedro, mostrando definitivamente que ela era uma pessoa muito amada. E aí, quando ele apresenta, ele chama as viúvas, porque as viúvas tinham mostrado todo o trabalho que Docas fez para Pedro. Mostrou as túnicas que ela fazia, os vestidos que ela costurou ali para os santos da igreja. Então Pedro vê que ela era uma pessoa amada, e aí chama as viúvas e apresenta ela viva. Então nós vemos que Docas era uma pessoa amada, e aí eu volto a perguntar para você, como você se sente? Você se sente amado no corpo de Cristo? Nós precisamos fazer com que definitivamente as pessoas sintam faltas, porque nós somos amados no meio da igreja.
E aí nós precisamos ser pessoas notáveis, pessoas que definitivamente façam faltas, pessoas que são ilustres, pessoas que são dedicadas, célebres, que são admiráveis. Para isso nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Isso é uma autorreflexão que nós precisamos fazer. Então Dorcas definitivamente ela era amada, por quê? Porque as pessoas sentiram falta dela. As pessoas foram chamar Pedro, para que Pedro viesse fazer ali a cerimônia, porque ela era uma pessoa querida. Sabiam que tinha um apóstolo de Jesus perto deles, e aí mandam chamar. Então tudo isso precisa fazer significado na nossa vida. Será que nós temos deixado essas marcas nas pessoas, imprimido isso nas pessoas, naqueles que nos cercam, naqueles que o Senhor nos deu para cuidar? Então quando nós olhamos para trás, e olhamos e vemos as oportunidades que o Senhor nos dá de cuidar de pessoas, de administrar pessoas, de tratar de pessoas, nós precisamos fazer com que isso seja significativo na nossa vida. Ninguém vem a nós por acaso. Todas as pessoas que vêm a nós são atraídas pelo Espírito Santo sobre a nossa vida. Toda pessoa que vem, que o Senhor nos dá. E na igreja a gente tem identificação com algumas pessoas a gente se identifica com mais facilidade do que com outras. Tem pessoas que definitivamente a gente entra numa sintonia que o Espírito Santo nos dá. A gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue fazer as mesmas coisas. Mas em todo caso, com todas as pessoas, nós precisamos tratar todas com amor, com carinho, com dedicação. Fazer com que realmente as pessoas possam se sentir bem no nosso meio, se sentir acolhidas e atraídas no nosso meio, amadas no nosso meio. Então nós precisamos olhar a igreja como um lugar de oportunidade que o Espírito Santo nos dá, de servir a Deus com excelência, de servir a Deus com dedicação, com cuidado, com amor, fazendo como Cristo fez pelas pessoas. Cristo se preocupava com as pessoas, Cristo gastava tempo, investia tempo em cuidar das pessoas. Eu gosto quando Cristo ali, ele está passando ali, indo na casa de Jairo, e a mulher lá do fluxo de sangue toca nele, e ela é curada imediatamente. Jesus para conversar com ela, porque dar atenção às pessoas para Jesus é importante. Ele tinha algo para fazer, mas ele para conversar com ela. E aí ele fala: mulher, filha, melhor filha, a tua fé salvou você. A tua fé curou você. Não foi o fato de você tocar nas minhas vestes, não, isso é só um símbolo. É a fé que move, é a fé que faz acontecer. E aí quando nós agimos por fé, as coisas vão acontecendo. Então Dorcas era uma pessoa amada no meio da sua comunidade, Dorcas era uma pessoa amada no meio da sua igreja. E aí isso precisa ser significativo para nós. Por isso que a história de Dorcas, ela é uma história importante, ela é uma história que nos inspira. E aí sempre servindo para mim e para você, nós precisamos seguir esses princípios, esse modelo de como Dorcas agia, de como ela era uma pessoa notável. E aí o texto de Lucas deixa isso bem claro, de como isso tudo aconteceu. E aí para nós chegarmos aqui no final, Dorcas recebeu o maior milagre, um grande milagre aqui, de voltar dos mortos. Embora sendo uma pessoa notável, uma pessoa admirável, uma pessoa inesquecível, Dorcas não recebeu esse milagre por causa disso. Dorcas recebeu um milagre igual a mim e você, pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Não é pelos feitos que ela fez, não é pela pessoa extraordinária que ela era. Ela recebeu o milagre, foi pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Então eu e você, quando recebemos algo do Senhor, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós exercemos, não, é pela graça e a misericórdia do Senhor sempre. Por mais notáveis que nós possamos ser, por mais excelentes que nós possamos ser, é sempre pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus que recebemos algo. E assim, da mesma forma que Dorcas recebeu o milagre dela, através da graça e da misericórdia do Senhor, e cada um recebe um milagre diferente.
Alguns de nós precisam ir até o lugar do milagre. E alguns são alcançados pelo milagre sem fazer nada. Docas já tinha morrido, gente. O que Docas fez para alcançar o milagre? Definitivamente ela não fez nada. Não tinha como fazer nada, ela já tinha morrido. Mas alguém investiu em chamar Pedro. Isso faz toda a diferença. E Pedro foi lá, e Pedro viu condições de ressuscitar aquela mulher. Então, quando isso acontece, alguém sempre está orando pela gente. Alguém sempre está investindo tempo em pedir o Senhor pela nossa vida, em pedir o Senhor pela nossa saúde. Mas muitas das vezes nós precisamos sair do lugar que nós estamos e irmos até onde Jesus está para conseguirmos o nosso milagre. Como a mulher do fluxo de sangue, como eu citei, como Jairo, que foi pedir pela filha dele, foi até Jesus, se dispondo da sua posição importante na cidade. Ele se prostra diante de Jesus, ele era um homem importante, ele era o chefe da sinagoga, numa cidade importante que era Cafarnaum. Mas ele não olha aquilo como importante, o importante era a filha dele. A mulher do fluxo de sangue vai até Jesus, e muitas das vezes nós precisamos ir até Jesus. Muitas das vezes nós vamos ser alcançados pelo milagre sem fazermos nada, como é o caso de Docas, como é o caso da viúva de Naim. Ela não pediu nada, ela não esperava nada, simplesmente foi alcançada pela graça salvadora que ressuscitou o filho dela. Mas muitas das vezes nós precisamos sair do nosso lugar e irmos até onde Jesus está, irmos até a presença do Senhor, buscarmos a presença do Senhor, buscarmos o favor do Senhor, para definitivamente recebermos o nosso milagre. Mas sempre é pela graça e a misericórdia dele que nós alcançamos o milagre que precisamos. Então isso é importante para cada um de nós. Mas como eu falei, nós precisamos sermos pessoas que definitivamente nós façamos falta no meio da igreja, que façamos falta na nossa família, que façamos falta no meio da nossa vizinhança, que as pessoas olhem assim e falem ali, ó, é diferenciado. Como Eliseu quando passou lá em Sumém, a mulher olhou e falou, ó, ali vai um santo homem de Deus. Ninguém precisou falar, Eliseu não precisou falar que era um santo homem de Deus, aquela mulher viu no homem de Deus um diferencial. E assim nós precisamos ser pessoas notáveis em nosso meio, pessoas que definitivamente vão fazer falta, pessoas definitivamente que são amadas. E aí eu queria que você nesta noite buscasse no Senhor também, se você precisa de um milagre, e esse milagre é essa resposta do Senhor. Como ali Docas foi alcançada pelo milagre do Senhor através da vida de Pedro, que você também possa ser alcançado nesta noite no seu milagre que você precisa, que você está buscando, seja ele qual for, seja qual situação for, que você possa encontrar o favor de Deus nesta noite, que você possa de maneira definitiva, que o Senhor pela sua graça te conceda o grande milagre que você busca na presença dEle. Porque como eu falei, cada dia, cada um precisa de algo, cada um precisa de uma situação diferente, cada um tem um relato diferente. Os pedidos de oração chegam às vezes pelo aplicativo, chegam até nós. O diácono Edson estava falando comigo ali, ele pediu oração esses dias pelo irmão dele com câncer. E aí teve uma boa notícia esses dias, e a gente continua orando. O médico falou que ele tem 80% de possibilidade de ficar curado. É um milagre que nós vemos. Aleluia, glórias a Deus. E nós continuamos crendo que o Deus de milagres continua agindo. Nós temos orado por uma pessoa que a gente nem conhece, que é a Márcia. Ela está com câncer, está com leucemia. E ela tem pedido oração e ela tem assistido a live, provavelmente está assistindo neste momento. Então nós temos orado para que Deus alcance essas pessoas com seu milagre, com seu favor. E quantas vezes nós temos visto Deus agindo no nosso meio, fazendo milagres, fazendo coisas acontecer. E nós nos sentimos felizes por sermos canais de bênçãos. Pessoas que são reconciliadas com o Senhor, pessoas que são alcançadas pelo favor do Senhor, pessoas que são curadas pelo favor do Senhor. E nós nos sentimos felizes, porque sabemos que temos um Deus que continua operando em nossas vidas. Assim como fez aqui através dos textos bíblicos, assim como curou Enéas, assim como ressuscitou Docas, o Senhor continua fazendo milagres também. Mas nós precisamos continuar crendo, colocando diante da presença do Senhor e falando, Senhor, mesmo que o tempo passe,
eu continuo crendo que o Senhor tem uma resposta favorável para mim. Mesmo que a medicina diga não, eu continuo acreditando que o Senhor tem uma resposta favorável para mim. Então eu queria que nessa noite, você que precisa de um milagre, colocasse aí essa sua confiança e esperança no Senhor. E nós vamos cantar uma canção que diz que o favor de Deus é quem abre as portas para mim. Não é a minha oração em si, mas é a oração que nós cremos no nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz as coisas acontecer. Então nós somos uma igreja que ora, que crê no poder da oração, que crê em milagres. E mais do que tudo, nós cremos que o Deus de ontem é o Deus de hoje. E Ele continua fazendo milagres o tempo todo. Então não duvide em nenhum momento que a sua causa está há muito tempo na fila. E de repente você tem visto outras pessoas entrarem depois de você e receber um milagre. Você está lá atrás, parece que a minha vez nunca chega. Não. No tempo certo, na hora certa, Deus fará o milagre acontecer. O Senhor tem um tempo para todas as coisas. Tem coisas que o Senhor faz. Tem coisas que tem tempo. Tem coisas que às vezes o Senhor faz e a gente só vai perceber depois. Eu sofri de gastrite e durante um bom tempo fiquei impedido de comer algumas coisas, não sei das quantas. E depois eu entreguei na mão do Senhor. Tinha um problema de uns estresses também que acabava gerando essa gastrite. E entreguei na mão do Senhor e fui orando. E quando eu estava no hospital, por causa de uma outra situação, fiz endoscopia, porque estava tendo problema de refluxo e tudo, e não tinha mais gastrite. Definitivamente, o Senhor curou no processo que eu nem vi. Só vim descobrir por causa de um outro problema de saúde que acabou constatando que não tinha mais gastrite nenhuma. Então, definitivamente, o Senhor fez um milagre que eu nem soube quando exatamente Ele fez. Eu só sei que eu recebi esse milagre. Então, o Senhor assim, muitas das vezes conosco. O Senhor faz o milagre no processo e a gente nem percebe. Porque somos alcançados pelo favor e pela graça do Senhor todo o tempo. E é isso que nós precisamos entender. Tem coisas que são gritantes na nossa vida. Mas tem coisas que o Senhor vai fazendo e a gente nem percebe. E aí a gente chega lá na frente e a gente olha e fala: rapaz, Deus agiu ali daquela forma, de tal forma, que eu nem tinha percebido. Mas alcancei o milagre e o favor do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar esta canção. E aí eu queria que você fosse buscando na sua mente, colocando diante do Senhor, um milagre que você precisa, que alguém da sua casa, que alguém da sua família precisa. Como eu citei, tem alguns pedidos de oração que são chegados até nós. E nós vamos estar orando. E o favor de Deus vai estar nos alcançando nesta noite. Aleluia.